Está escrito assim: Paulo, à igreja de Colosso. Agora me alegro nos meus sofrimentos, porque por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor de seu corpo, que é a igreja, no qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O ministério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória. Diga comigo, riqueza da glória. Deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês. Fala comigo, Cristo em mim. Cristo em mim. A esperança da glória. Diga comigo, a esperança da glória. Aleluia. Glória a Deus. Cristo em mim. Paulo então está dizendo aqui para essa igreja, dizendo para este povo: olha, a riqueza da glória, que eu entendo como riqueza da glória, é Cristo em vocês, ou Cristo em mim, como nós adaptamos nessa noite. O mais importante que Paulo estava anunciando aqui, e algo que estava escondido, ou seja, a revelação ainda não havia sido plena até Jesus aparecer, porque no Antigo Testamento nós sabemos que todo o Antigo Testamento ele aponta para Jesus Cristo. Quando você lê desde Gênesis, vai lendo todos os livros mais antigos do Antigo Testamento, em todos eles apontam para Jesus. Então uma revelação que vai sendo construída ao longo dos anos, ao longo das eras. Então Jesus vem e se apresenta agora como filho do homem, uma pessoa, como um homem encarnado, o verbo que se fez carne. Ele se apresenta agora na revelação plena de tudo aquilo que havia sido profetizado. Então todas as profecias, toda a construção que o Antigo Testamento foi trazendo, se cumpriu em Jesus Cristo. Não é à toa que ele veio falando com os fariseus, fala: olha, eu não vim anular a lei, pelo contrário, eu vim cumpri-la. Porque a lei estava apontando para um sacrifício, apontando para um Senhor, apontando para um rei. E quem é ele? Falou baixo. Quem é ele? Jesus. Então o que Paulo está trazendo ali para essas pessoas, esses irmãos, é que a riqueza da glória do seu ministério, ou do ministério desta pregação, dessa revelação, é Cristo em vocês, é a esperança da glória, é a esperança de uma manifestação poderosa da vida de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós. Glória a Deus. É a grandeza desse ministério. Romanos capítulo 1, verso 16, eu vou lendo, se você der conta, você pode ir abrindo, vai acompanhando ali no telão, para a gente não gastar muito tempo abrindo. Você pode anotar também, se você quiser anotar depois. Depois vai estar lá no canal da igreja, lá no YouTube, você pode acompanhar as referências novamente. Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim, Paulo dizendo: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É algo muito mais importante, querido, do que simplesmente ser membro de uma igreja, de uma sinagoga. O que Paulo está dizendo aqui é algo muito mais importante de pertencer a um grupo religioso. O que Paulo está falando aqui é de um evangelho de poder, um evangelho que cura, um evangelho que restaura, um evangelho que transmite a glória do Pai para dentro do homem. Você quer viver a vida de Cristo? Você só vive a vida de Cristo pelo evangelho do próprio Cristo. É o evangelho de Cristo. Então Paulo está falando assim, olha, eu não me envergonho desse evangelho, porque é poder de Deus para salvação de todo aquele que nele crê. É poder, é uma ação sobrenatural de Deus,
É a vida de Deus em nós. É a vida de Deus na igreja. É a vida de Deus na sua casa. É a vida de Deus no trabalho. É a vida de Deus no seu casamento. É a vida de Deus. Vem pelo Evangelho. O Evangelho da graça. É muito mais importante do que isso. Colossenses capítulo 3, verso de número 4. Colossenses 3, 4 diz assim: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Qual é a expectativa desse evangelho, irmãos? Qual é a expectativa de Deus ao liberar esse evangelho para a terra, a liberar este verbo vivo para a terra? É fazer de mim e você manifestadores da glória de Deus. O maior interesse de Deus na nossa vida é manifestar a glória dele em nós. É manifestar a presença dele em nós. É manifestar a vida de Deus, a vida do céu em nós. A cultura humana, a cultura das eras da Babilônia, da Síria, de povos, elas foram sendo passadas de geração a geração, e hoje nós estamos sendo contaminados com essas culturas que faz a gente viver apenas para nós, faz a gente viver apenas para o nosso dinheiro, faz a gente viver apenas para as nossas vontades, para os nossos desejos. Mas o evangelho que vem do céu é um evangelho que vem transformar o homem, é uma cultura que vem do céu para transformar um homem em manifestadores da glória de Deus, do reino de Deus aqui na terra. Quando eu disse agora há pouco que aqui nós estamos vivendo aqui um ensaio, nós estamos aqui vivendo apenas uma profecia ou um sinal daquilo que nós vamos experimentar na eternidade, estou falando exatamente disso. Eu estou falando de um evangelho de poder, de graça, que restaura o homem de dentro para fora, ao ponto dele não mais manifestar a cultura da terra, mas agora ele manifesta a cultura do céu, na terra. E como qualquer cultura tem os seus princípios, tem os seus valores, como toda e qualquer cultura, toda cultura tem os seus princípios, tem os seus valores, tem a lei. E a lei dessa cultura do reino é a palavra de Deus, é o verbo. Quando a Bíblia fala, que João fala assim, o verbo que se fez carne, ele está falando de uma palavra, ele está falando do Yeshua, ele está falando de Jesus Cristo. E esse mesmo verbo que veio e se fez carne é o verbo que estava lá no princípio, lá em Gênesis. É o mesmo. Se você acompanhar a gente, você vai ver que Deus criou o mundo como? E disse, houve luz e houve. Pela palavra. E essa mesma palavra, ela se encontra, João revelando essa palavra lá em João, capítulo 1. O Evangelho de João, capítulo 1. Ele era a palavra, estava com Deus, estava desde o princípio. Tudo que se fez não teria sido feito se não fosse por Ele, porque Ele é a palavra. Então, como toda cultura de Deus, como toda cultura do reino, existe uma palavra, existe um princípio, e esta palavra é Jesus. Então, para viver a vida de Jesus é preciso a palavra. Se não há palavra, se não há esse evangelho de poder e graça que transforma o homem de dentro para fora, que manifesta a glória de Deus dentro do homem, não há vida de Cristo, não há vida de Deus. Deus está fazendo algo maravilhoso em nós. Vou repetir para você ter a oportunidade de participar desse algo maravilhoso. Deus está fazendo algo maravilhoso em nós. É algo tão especial, tão especial, tão especial. Fala assim, tão especial. Lembrei agora da minha esposa, que ela faz assim, muito, muito, muito. Tão. Ela é enfática. Estou falando dela porque eu estou com saudade de dizer dela, que eu quero tão especial. E você vai manifestar a glória de Deus onde você passar. O que Deus está fazendo em nós, irmãos, Ele está construindo. Ele está forjando a gente, Ele está forjando o nosso interior, Ele está nos aprimorando. E quando eu falo desse aprimoramento, quando eu falo dessa preparação, eu não estou falando apenas
de você orar, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Não estou falando apenas disso, que isso é importante, isso é o primeiro lugar. Mas estou falando que existem coisas que Deus está fazendo na nossa vida, no nosso dia a dia, que está construindo algo em nós. E é algo que a gente às vezes não dá valor. É algo que às vezes a gente não dá muita importância, mas que são detalhes, são coisas importantíssimas que vão fazer a diferença para que a glória de Deus se manifeste na sua vida e através da sua vida. São detalhes. Você acha que o Luiz Alberto... Onde você veio, Luiz Alberto? Conceição da Feira, é aqui? 700 quilômetros. Olha onde o homem veio parar. No Estância Biquíni. Para ajudar na construção ali do supermercado ali, do atacadão ali. Aí você acha que isso aí não é Deus querendo construir algo na vida dele, né? Construir, né? Ficou, né? Muito mais do que uma construção de um atacadão, de um mercado. Você acha que Deus não está querendo construir algo dentro da vida do Luiz Alberto? Você acha que não há oportunidade de Deus ministrar algo novo no coração do Alberto quando ele voltar lá para a Conceição da Feira, para sua família, seus filhos, tem filhos? 2 filhas, para voltar lá para suas filhas, ele vai voltar assim, nossa, Deus fez algo novo na minha vida lá. Não tem nada, não é algo a ver com a placa de uma igreja. Ele poderia estar em qualquer outra igreja, qualquer outro lugar. Não está falando de mim, não está falando das pessoas que sobem nesse altar, não está falando, não é isso, irmãos. Tira sua mente dessas coisas. Estão falando de algo maior. É a glória, é a palavra, é o evangelho, é a glória de Deus. Então Deus ele vai montando, Deus ele vai construindo, Deus ele vai organizando. E a gente pensa assim, nossa, mas por que isso aconteceu? Deus não me ama? Sim, Ele te ama, e é por isso que Ele permitiu essas coisas. Ah, mas por que Deus fez isso? Puxa vida, eu estava indo tão bem, tão legal, e aconteceu essa situação comigo. Deus sabe de todas as coisas. A palavra fala que todas as coisas, fala comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Não tem uma diferença. Não são só coisas boas, não são coisas ruins, são todas as coisas. E o que é todas as coisas? Todas as coisas. Tudo coopera, irmãos. Era para estar aqui chorando. Meu Deus, agora que eu operei, tem 1 mês e 15 dias que eu operei, está dando tudo certo. Fiz um exame essa semana e a princípio as taxas estão voltando ao normal. Deus está operando. Aí fala, agora, é agora. Aí chega quinta-feira, a gente vai na consulta e acontece essa situação. Pastor, então você não ficou abalado? Não ficou assim? Fiquei triste, fiquei assim, uau, mais uma etapa, mais uma preocupação, vamos dizer assim, para vir para nós. É mais um Golias que a gente tem que vencer. Só que eu não quero vencer 5 gigantes, não. Golias teve que vencer 5 gigantes. O primeiro foi o Golias, que ele arrancou a cabeça. Os outros 4 irmãos de Golias fugiram. E mais à frente um pouquinho você vai ver o exército de Davi vencendo esses 4 gigantes, os irmãos ali de Golias. Eu não quero vencer 5 gigantes, não. Mas se tiver que vencer também, eu estou com 5 pedras na mão, eu vou mandar dentro. Não tem problema. Todas as coisas cooperam, irmãos. Era para estar triste. Era para falar assim, eu não vou nem no culto. Prega para mim lá, irmãos. Estou mal. Estou sofrendo. Por favor, irmãos, me ajuda. Não. Porque Deus é soberano. Se eu na bonança declaro Deus é soberano, eu também na escassez eu tenho que declarar Deus é soberano. Como Jó disse, olha, nu eu vim, nu eu volto. Ele me deu, Ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Pronto. Todas as coisas, irmãos, cooperam para uma construção. Deus está construindo algo em nós. Deus está edificando algo em nós. Deus está nos movendo. Deus está forjando o nosso caráter. Deus está forjando a gente. Compartilhei com alguns pastores, assim, amigos, né, nossos pais espiritual, o pastor Fábio. Nossa, Johninho, mais essa. Eu falei, pois é, mano, estamos aí. Derrubou na área, é pênalti. O que a gente vai fazer? Eu vou chorar.
Vou dizer, vou botar a culpa em Deus, a culpa é sua. Eu te sirvo. Eu abri mão de tudo lá em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Mais de 800 quilômetros de distância. Eu abri mão de tudo e o Senhor está fazendo isso com a minha vida? Não, irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então são detalhes da nossa vida que durante o nosso dia a dia, como não é um culto, como eu não estou na igreja, como eu não estou numa célula, como eu não estou numa Bíblia pregando, como eu não estou no evangelismo, não, Deus não está aqui. Não, Deus está em tudo. Deus está em tudo. O que está acontecendo lá no seu trabalho, Deus está lá. Ou Ele faz ou Ele permite. Olha Jó. Você acha que Deus ocasionou sofrimento para a vida de Jó? Não, Ele permitiu o sofrimento. É diferente. Tiago fala que a gente não pode ser tentado por Deus, porque Deus não tem maldade em Deus. Mas Ele vai permitir para quê? Forjar. Ele vai forjar o homem. E Deus, cheio da confiança, cheio de fé em Jó, eu falei, pode pegar ele, pode mexer nele, só não tira a vida, que a vida é minha. Pode mexer o que você quiser. Você vai ver que Jó vai permanecer fiel. E Jó permaneceu. Então Deus está em tudo. Quando você pensa assim, poxa, Deus estava lá na perda dos filhos de Jó? Estava. Poxa, Deus estava lá na perda da saúde de Jó? Estava. Deus estava lá quando as riquezas, os bens foram consumidos? Estava. Porque Deus permitiu algo acontecer para forjar o caráter e a vida de Jó. E é por isso que Deus está fazendo algo novo em nós. Por isso que Deus está fazendo algo especial. E este algo especial, a gente às vezes quer sempre o bom, né? Não, ser especial tem que ser muito bom. Nossa, tem que arrebentar com a boca do balão. Não. Deus está fazendo algo especial. É algo que você vai contar lá na frente para os seus filhos, seus netos. Vai falar assim, vovô, meu Deus, sofreu lá na mão dos... Sofreu. O vovô sofreu lá atrás. Mas aquele sofrimento pôde proporcionar vida de Deus nas nossas gerações. Aleluia. Aleluia. Cristo está fazendo algo de tal forma em nós, que verdadeiramente venhamos ser aperfeiçoados no amor de Deus, fazendo com que nós venhamos a andar como Ele andou. Deus está nos aperfeiçoando para andarmos como Jesus andou. É fácil? Se você conhece um pouquinho da vida de Jesus, você vai saber que não é fácil andar como Jesus andou. Só que se Ele deixou essa promessa, só que se Ele inspirou estes homens a declarar isso, a deixar essa mensagem para nós, é porque há uma possibilidade de andarmos como Jesus andou. Paulo declarava para os seus seguidores, falou assim, olha, sede meus imitadores. Ele para por aí? Não, porque eu sou imitador de... Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo tinha autoridade para imitar Cristo. E esta autoridade era conferida a Paulo para que Paulo também pudesse ser exemplo e modelo para outros. Deus quer levantar você, seja criança, da criança ao mais velho aqui nessa noite, do mais novinho, provavelmente é o Lourenço. Do Lourenço até o mais velho, que é o Elcio, que tem 75, né, Elcio? Brincando. Joel, que tem 89. Do mais velho aí, eu não vou expor você mais velho, não. E aí, Deus, do mais novo ao mais velho, Deus está fazendo algo para que você possa servir de modelo para outros. Você pode dizer assim, pastor, mas eu sou muito novo. Não importa. Jesus serviu de modelo para os doutores da lei com 12 anos. Josias, quando assumiu o reinado de Israel, ele tinha 8 anos. 8 anos. E foi modelo para toda uma geração. Ah, mas eu sou muito velho. Ah, meu tempo já acabou, né? Aquele da palavra de Paulo lá, né? Combati o bom combate, tá tudo sussa, agora eu só quero sombra e água fresca. Cuidado com esse negócio de sombra e água fresca. Não,
Deus, Ele vai te chamar, independente da sua idade, independente do que você sabe fazer, independente daquilo que você tem dentro de si, Ele quer usar você como modelo para uma geração. Mas não um modelo simplesmente para reproduzir algo que você ouviu num culto. Não é um modelo para você simplesmente reproduzir em outros lugares que você é membro da igreja A, B, C, não. É um modelo para refletir a glória de Deus. Refletir a imagem de Deus. Natan dormiu sozinho na cadeira. Tadinho do bichinho. Assustou. Deus está fazendo algo novo, independente da nossa idade, independente, irmãos. Deus está fazendo algo em nós. Certa ocasião, o povo perguntou para Jesus assim, João capítulo 6, verso 28. O povo perguntou para Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? Que faremos para realizar a obra de Deus? E a resposta de Jesus foi: a obra de Deus é esta, que creiais naquele por que ele foi enviado. Que creiais naquele que por ele foi enviado. A obra é crer em mim, Jesus estava dizendo. Eu fui enviado do Pai para que vocês creiam em mim. Essa é a obra de Deus. E quando vocês crerem em mim, Jesus está falando de uma forma aqui, né? Não vamos conjecturar, nós vamos aqui adaptar para a nossa linguagem. Jesus está dizendo para eles assim: olha, se vocês crerem em mim, se vocês assumirem o meu evangelho, se vocês assumirem os meus ensinos, se vocês assimilarem e entenderem aquilo que eu estou falando, vocês serão os meus modelos daqui para frente. Vocês serão a expressão do Pai sobre a terra. Essa é a obra de Deus. E a obra que Deus está fazendo em nós é para que venhamos a crer mais nele ainda. Fala comigo assim: a obra que Deus está fazendo em mim é para que eu creia mais em Jesus. O que Deus quer, irmãos, é que nós venhamos a crer mais em Jesus. Essa é a obra. É isso que vai nos manter de pé. É crer em Jesus. Crer numa profecia. Crer numa soberania. Crer num Deus que pode mover céus e terra, abrir mar, fechar mar, fazer andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, fazer coxo andar, surdo ouvir, enfim. A obra de Deus é fazer-nos crer mais nele. E este crer, irmãos, não é algo estático, não é algo parado, não é algo que você crê e fica por isso mesmo. O crer em Deus, a fé, ela move. Eu sabia que você ia falar isso. Que isso é o ditado popular. Isso é o que está escrito. Se você tiver uma fé, como no tamanho de um grão de mostarda, o que você vai fazer? Você vai mover o monte de lá para colar. Você vai fazer os montes se moverem. Então, esta fé em Jesus, essa obra que Deus está fazendo em nós, é para que nós venhamos a crer nele, não de maneira estática, não de maneira parada, não de maneira assim: nossa, estou vendo o bonde passar, eu creio no bonde, mas o bonde está passando. Não, é uma fé que te impulsiona a entrar no bonde. É uma fé que te impulsiona a entrar na arca. É uma fé que te impulsiona a andar. Sabia que no Antigo Testamento, quando o tabernáculo era montado e desmontado, ele era montado e desmontado segundo o movimento da nuvem, a presença de Deus. Não, se a presença de Deus, simbolizada pela nuvem, ela se movia, os obreiros, os levitas, precisavam desmontar a tenda, desmontar o tabernáculo e se mover junto com aquela nuvem. A fé deles não era apenas que a nuvem estava ali, mas a fé deles fazia-os mover segundo a nuvem. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é simplesmente olhar para a nuvem: nossa, a nuvem está ali, que legal. Mas é uma fé que te impulsiona a andar debaixo dela. E era assim que os sacerdotes faziam. A nuvem se movia, eles também se
E aí onde que eles paravam? Somente quando a nuvem parasse. Quando a nuvem parava, eles paravam e montavam o tabernáculo. Então a fé em Deus, ela não pode ser uma fé estática, ela não pode ser uma fé apenas de espectador. Você não pode vir para um culto desse como um espectador, como você vai no teatro, ou como você vai no cinema. Senta, pega só falta uma pipoca. Vamos ver como é que eles cultuam Deus. Mas tem gente que é assim. Aqui não tem, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Aqui não é cinema, nem teatro, nem estádio de futebol. Mas tem gente que trata o culto a Deus como se fosse um evento. Você senta, pega um sacolinho de pipoca e vai comendo. Nossa, pastor fala esquisito, né? Nossa, a música é chata, eu não conheço essa música. Puxa vida, o João, né? O João é bonito, né? Bonito, hein, João, hein? Você está entendendo? Nossa, a luz está forte, a luz está clara, a parede preta, a parede não é preta. O ventilador faz barulho, o ventilador não está ventando. São espectadores. Porque são pessoas que até creem em Deus. São pessoas que creem em Deus, que Deus existe. Mas elas não são capazes de se mover segundo Deus quer que elas se movam. E o segredo, queridos, está em nos movermos segundo a vontade do Pai. Não é a vontade do pastor, da igreja, é a vontade do Pai. É uma fé em movimento. Fala comigo, fé em movimento. Essa é a obra que Deus quer fazer em nós. Que a gente venha ter uma fé viva, de movimento. É saber não apenas o que Deus fez com você lá atrás, mas é saber o que Deus está fazendo com você hoje. Você já parou para pensar o que Deus está fazendo com você hoje? Para e pensa aí. O que Deus está fazendo na minha vida hoje? Tem gente que pensa só naquilo que Deus fez. E tem gente que pensa só naquilo que Deus vai fazer. E se esquece de pensar naquilo que está sendo feito. É o dia a dia, é uma caminhada. É uma pergunta para refletir. O que Ele tem feito em você hoje? O que você pode declarar e dizer assim: o Senhor está fazendo grandes coisas na minha vida? Que grandes coisas é essa? Muita gente talvez vai dizer assim: nossa, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Mateus então vai dizer que está ganhando 20 mil por semana agora. Tá, falou comigo aí essa semana, foi pastor, tá? Rapaz, estou ganhando muito dinheiro, estou pensando até parar de trabalhar já. Hein? Mentira, não é 20 não, é 18. Tem gente que vai estar com o Sérgio assim: nossa, estou vendendo linguiça a rodo, vendendo carne de porco, estou ganhando 30 mil por mês. Tem gente que vai estar assim. Flávio fechando vários contratos, né? Vários contratos de, como é que chama? Design, identidade visual. Talvez você vai pensar assim: nossa, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. É Deus fazendo. É Deus fazendo. Mas e quando as coisas parecem estar indo? A enfermidade bateu, aí o dinheiro não pinga na conta, está faltando dinheiro. Aí você procura o Mateus, quem sabe ele pode te dar aí um dinheiro. Quem sabe? Joel, né? O Joel, sério. Talvez você está vivendo a pior fase da sua vida, humanamente falando, aos seus olhos, a pior fase da sua vida. A doença bateu lá, está lá, ó, pegando você, te corroendo por dentro. Talvez você está na sua pior fase, suas emoções estão desequilibradas. Você já não sabe se chora, se alegra, está tudo bagunçado. Sua vida espiritual, então, bicho,
Você não lê a Bíblia já não tem um tempo. Você não se relaciona com Deus já tem um tempo. Você não se comunica com Deus há um tempo. Você não se envolve. Talvez a pior fase da sua vida. Mas em todas as coisas Deus está te forjando. Deus está preparando você. Deus está forjando o teu caráter. Deus está fazendo você entender que Ele é o seu descanso. Deus está fazendo você entender que Ele é o lugar onde você deve estar. Independente do que as pessoas pensam a seu respeito. Independente da fase que você está vivendo, se é boa ou se é ruim. Deus está fazendo algo. Não sei como, não me pergunte. Você não tem palavra para tudo. Você não tem entendimento para tudo. Quando as pessoas te perguntarem, mas você crê que Deus está fazendo isso? Sim. Eu creio. Me explica por quê? Eu não sei. Você tem todo o direito, porque tem coisas que a gente não consegue explicar. Você acha que Jó tinha na ponta da língua tudo o que estava acontecendo com ele? Você acha que ele tinha um entendimento? Não. Mas simplesmente, bendito seja o nome. Então tem coisa que a gente não consegue explicar. Tem aquela música, né? Ninguém explica Deus. Aí eu esqueci o resto. Ninguém explica Deus. Não tem como. Ou se acredita, ou se complica, ou se duvida. Se complica também, que não duvidar, se complica também. Independente da sua fase. O que você tem dentro de você para oferecer para o Senhor, para dizer, Senhor, o Senhor está fazendo algo novo na minha vida, eu quero te entregar isso. Olha comigo, abra comigo em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Deixa eu abrir aqui. Lucas capítulo 7. Versículo de número 36. 7:36. Tá assim, ó. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, fala comigo, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus cabelos. Ela beijava os seus pés, os pés de Jesus, e os ungia com perfume. Depois a gente continua daí para frente. Olha o que essa mulher fez, irmãos. O que a Bíblia fala? Havia na cidade uma mulher pecadora. Quando eles falam mulher pecadora, o título pecadora era toda mulher que se prostituía. Toda mulher que se prostituía era dita na boca do povo que era uma pecadora. Então quando os fariseus estão falando assim, olha, há uma pecadora entrando neste lugar, era uma mulher que se prostituía, era uma mulher que estava em pecado. Mas olha o que essa mulher faz, ela entra naquele lugar, aparentemente não era o lugar para ela estar, normalmente não era o lugar para ela estar, mas ela entrou naquele lugar, e não se contendo, se jogou aos pés de Jesus, e começou a chorar nos pés de Jesus. E ao molhar os pés de Jesus, ela começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Você consegue mensurar o tanto que essa mulher estava chorando? Ao ponto de lavar os pés. Ao ponto de ela pegar os seus próprios cabelos e enxugar os pés de Jesus. Ao ponto dela ungir os pés de Jesus com unguento. Aquela mulher entrou naquele lugar, presta atenção em mim.
Aquela mulher entrou naquele lugar, mesmo sem ser convidada, e expressou uma adoração, expressou algo que estava dentro do coração dela para os pés de Jesus. Acompanha comigo, verso 39. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é este, quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora, ou seja, uma prostituta. E Jesus se dirigiu aos fariseus e lhe disse: Simão, não Simão Pedro, mas o nome do fariseu era Simão também, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50 denários. E como eles não tinham o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Qual desses homens vai amar mais o seu credor? O que foi perdoado 500 ou o que foi perdoado 50? Aí a Bíblia fala, e os fariseus respondem: penso que é aquele que mais perdoou. Jesus diz: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Esta, porém, molhou os seus cabelos com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Olha o cenário, Jesus está jantando na casa de um fariseu. Aí você pode pensar assim: o fariseu era um doutor da lei, era um cara religioso, queria ter uma comunhão com Jesus ali, né, e tal, né? A fama de Jesus estava se espalhando, e ele queria ter uma comunhão com Jesus, né? Queria ouvir Jesus. Os fariseus estavam doidos para pegar Jesus, irmão, porque Jesus estava pregando, fazendo muitas pessoas se converterem e deixarem o farisaísmo para trás. A ideia daquele fariseu era atrair Jesus para buscar informações de Jesus, para tentar captar aonde Jesus poderia cair, onde Jesus poderia ser pego. E Jesus, mesmo assim, entrou na casa daquele homem. E o costume daquela época, quando se fazia um jantar desse, quando a Bíblia fala desse jantar, não está falando de um jantar que eu chamo você lá na minha casa, você entra no meu portão, a gente senta à mesa e come lá uma lasanha, come um macarrão, come uma carne. O jantar naquela época, quando se falava desse jantar, estava falando de um jantar pomposo, de gala. O jantar era feito no pátio, era aberto para todos. O dono do jantar convidava alguns para estar à mesa, mas o jantar era aberto para todos. Qualquer pessoa podia chegar e se apresentar naquele jantar. Quando chegava a hora de comer, o senhor, o dono da festa, pediu os servos para servir os que estavam à mesa, e após esse serviço à mesa, ele liberava para as pessoas que estavam ao redor da mesa, que iam se achegando, porque o jantar era exposto, todo mundo que passava via aquele jantar. E como de costume, o convidado especial, que nesse caso é Jesus, ao chegar nesse jantar, a primeira coisa que aquele homem deveria fazer era pegar uma bacia com água e lavar os pés de Jesus. Você lembra que quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ninguém havia se movimentado para lavar os pés uns dos outros? E naquele tempo Jesus estava ensinando algo para aqueles discípulos.
Quando eles sentam à mesa para cear, que ninguém se levanta, não havia essa pessoa, havia uma pessoa específica que lavava os pés das pessoas quando entravam nas suas casas. E aí você lembra lá que Jesus entra com os seus discípulos, fazendo um parênteses aqui, entra com os seus discípulos, e aí ninguém se move, ninguém pega a bacia para lavar os pés de ninguém. É necessário Jesus levantar da mesa, colocar uma veste de serviço, e uma toalha nos ombros, bacia nas mãos e lavar os pés de um por um, ensinando que o maior é o que serve. Aí nesse momento do jantar, quem deveria fazer isso era o dono da festa. E ele não fez. Jesus entrou e sentou à mesa e ninguém lavou os pés dele. Uma outra coisa que era necessário fazer era o ósculo santo, era o beijo santo. Não é o beijo que a gente fala aí não, é o beijo santo. É quando, vem cá, Mateus, quero beijar sua testa. Você está limpinho? Tomou banhozinho? Tomou, né? Ó. Era o ósculo santo. O convidado chegava e aí o dono da festa falava assim: olha, seja bem-vindo. Gostou do meu beijo? Você se sentiu bem-vindo nesse lugar? Seja bem-vindo. E aí o convidado entrava. Pode sentar à mesa. Você é bem-vindo, tá? Era o ósculo santo. E Jesus não tinha recebido esse beijo. Não tinha. Não tinha recebido esse beijo. Uma outra coisa que precisava acontecer depois desses fatos, quando o convidado chegava, sentava à mesa, o dono da casa com unguento pingava algumas gotas, uma gota, ou pingava um pouco de óleo na cabeça do convidado, como símbolo de respeito, como símbolo assim: você é bem-vindo na minha casa. E aquele convidado era perfumado com aquele unguento. E o fariseu não tinha feito isso com Jesus. Porque isso denota, isso revela o coração daquele fariseu. Que o fariseu não estava recebendo Jesus com honra na sua casa. O fariseu não estava recebendo Jesus como um grande convidado, que eu quero ouvir tudo que ele tem para dizer, porque eu amo Jesus. Não. Porque se fosse assim, ele teria feito todos esses rituais para receber Jesus com honra na sua casa. E ele não fez. Até que uma mulher do nada aparece, pecadora, prostituta, entra para aquele lugar e vai direto aos pés de Jesus, cumprindo tudo aquilo que o fariseu não tinha feito, lavando os pés com lágrimas, beijando os pés de Jesus, ungindo Jesus. Aquela mulher revela algo poderoso para nós, irmãos. É algo que a religião não pode revelar. Enquanto a religião está preocupada naquilo que pode ou não pode, deve ou não deve, o que não é religioso, o que ama Jesus na essência, está preocupado em estar aos pés dele. Essa mulher nos ensina que uma pessoa que ama Jesus não está preocupada na quantidade de música que se canta, não está preocupada no cantor que se canta, da pregação que se prega, não está preocupada se essa pregação afaga o meu ego ou não. Ela está preocupada em estar aos pés de Jesus. Ela não está preocupada com as coisas terrenas e naturais. Ela está preocupada em agradar Jesus, em beijar os pés de Jesus, em fazer aquilo que a religião não faz. Porque a religião não toca o coração de Deus. A religião nunca tocou o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é um coração quebrantado e contrito. É um coração que se prostra. Cara, essa mulher entrou naquele lugar independente do que as pessoas poderiam pensar dela, a respeito dela. Tanto é que o fariseu pensou e falou: se você soubesse que mulher é essa, se esse homem profeta soubesse que mulher é essa que está tocando ele, não deixaria, porque é uma pecadora. Ela pouco se lixou com o que as pessoas estavam pensando a respeito dela. Porque algo aconteceu dentro daquela mulher impulsionando ela a entrar naquele lugar. A Bíblia fala que, no texto de
O texto de verso 48. No verso 48 diz assim: os seus pecados estão perdoados. Mas quando você vai no original grego, o original grego diz assim: os seus pecados já foram perdoados. Há uma diferença. Jesus apenas não perdoou aquela mulher naquele momento na mesa. Jesus já havia perdoado aquela mulher em um momento oportuno antes. Aquela mulher de alguma forma ouviu o evangelho. Aquela mulher de alguma forma foi impactada com o testemunho de alguém. Aquela mulher, quando a Bíblia fala, aquela mulher sabendo que Jesus estava jantando naquela casa, ela foi para lá. Ou seja, alguma coisa moveu o coração daquela mulher. Alguma coisa ministrou o coração daquela mulher. Alguma coisa mudou dentro dela. Aquela mulher já estava experimentando a graça de Deus, a graça do perdão, a graça da restauração. E aquela mulher é apresentada como pecadora, mas eu quero crer, irmãos, que naquele momento ela já não era mais a pecadora, a prostituta. Naquele momento era uma mulher que estava se rendendo aos pés de Jesus, dizendo: eu quero uma nova vida. Eu quero restauração da minha vida, porque eu ouvi o Senhor. Que forma a gente não sabe? Numa das pregações de Jesus, as pessoas que testemunhavam sobre ele passando nas cidades, não sei, mas aquela mulher chegou naquela casa com algo no coração dela que não parava. Aquela mulher chegou na casa de Simão ali, algo borbulhando dentro do coração, dentro dela. E isso, irmãos, faz a gente se mover, independente do que as pessoas pensam a nosso respeito, independente do tamanho da igreja, independente do bairro que nós estamos morando, independente daquilo que pode ser feito ou não pode ser feito. É algo que vem de dentro e não segura, irmãos. Ela não se conteve. Uma mulher naquela época, para descortinar a sua cabeleira, para tirar o véu dos seus cabelos, era quase que uma blasfêmia. A mulher só podia tirar o lenço dos seus cabelos no quarto com o marido. Enquanto ela estivesse fora do seu quarto, na casa ou na rua, ela tinha que colocar o véu sobre a sua cabeça como símbolo de respeito. E a mulher não se preocupou com isso. Ela chorava aos pés de Jesus. E já não tendo nada para secar, ela pega dos seus cabelos e seca os pés de Jesus com seus cabelos. Ela não está preocupada com o que as pessoas vão pensar. Ela não está preocupada muito com o que as pessoas, a reputação dela. Ela está preocupada em adorar Jesus, em ungir Jesus, em fazer tudo aquilo que a religião não fez, mas ela ali estava fazendo. Deus está te chamando nessa noite. Deus está te chamando nesse tempo para fazer algo que a religião não pode fazer. Amém ou não amém? Deus está te chamando para fazer algo muito maior do que uma religião, muito maior do que uma doutrina humana. Deus está te chamando para adorar ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. É algo que estava dentro dela. Quando você pensa na mulher samaritana que estava lá no poço de Jacó, e ela tem um diálogo com Jesus ali, socorrendo, porque ela vivia escondida de outras mulheres, porque também era uma mulher impura, uma mulher que tinha 5 casamentos, e o casamento que ela estava não era o dela, ela não era casada com aquele marido, com aquela pessoa. E Jesus então vai conversando com aquela mulher, e você conhece a história, eu não quero entrar nisso. E vai conversando com aquela mulher e vai revelando ao coração daquela mulher o que aquela mulher precisava fazer, o que Jesus poderia fazer na vida dela e através da vida dela. E aquela mulher sai correndo dali com uma revelação. Antes de saber quem Jesus era, antes de receber a revelação, ela não queria papo com Jesus. Antes de receber a revelação, ela não queria nem ouvir Jesus, porque era briga entre os samaritanos e os judeus. Eles tinham uma rixa, eles não se davam. E antes de conhecer verdadeiramente o Messias, ela não queria nem ouvir. Ela não queria nem papo com Jesus. Mas quando Jesus vai se revelando a ela, quando Jesus vai ministrando o coração dela, irmãos, ela sai correndo, deixa o cântaro para trás e sai correndo pela cidade para testemunhar o que Jesus havia feito na vida dela. É algo dentro. E Jesus não mandou ela fazer nada. Jesus só se revelou para ela. E quando as escamas caíram, eu falei: São Messias, é Ele, eu vou contar para todo mundo. E ela sai.
E a Bíblia fala, quando você vai em João capítulo 4, 39, a Bíblia fala: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Cara, aquela mulher virou uma bomba atômica na mão de Jesus. Onde ela passava, ela pregava, ela falava de Jesus. Assista The Chosen para você ver. Uma série maravilhosa. E você vai ver esse relato lá. Nós mudamos radicalmente quando nos encontramos com Jesus. Nós mudamos, fala comigo, eu quero mudar. Ou, melhor dizendo, deixa eu reformular aqui. Eu quero mudar. Fala comigo, eu quero mudar. Ao encontrar Jesus. Não é um encontro casual, irmãos. Não é um encontro de domingo à noite. Não é um encontro de quarta à noite. É um encontro que deixa marcas. É um encontro que Jesus fala assim: eu te conheço. Eu sei quem você é. E eu quero restaurar você. Foi isso que aconteceu com essa mulher quando ela se curvou aos pés de Jesus e se derramou aos pés de Jesus. Ela foi encontrada pelo amor de Deus. Ela foi encontrada pelo amor de Jesus. Essa mulher entendeu que o melhor lugar de se estar é aos pés de Jesus. Essa mulher entendeu que o melhor lugar de se estar é chorando, ungindo, secando, se humilhando nos pés de Jesus. É o melhor lugar de se estar. É o melhor lugar de se estar. Era uma fé que foi restaurada dentro daquela mulher, que fez ela se mover. Fez ela sair e entrar naquele lugar. A palavra, quando você vai lá no último versículo, de Lucas 7, eu já estou terminando. Lucas 7, versículo de número 48, 49. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Essa palavra salvou vem do grego sozo, que significa cura. Significa preservar, sarar. Significa manter seguro, resgatar do perigo. Em outras palavras, Jesus está dizendo para ela assim: vai, mulher, estás segura do perigo, livres da morte eterna, sarada, preservada, com uma nova vida, um novo coração. Você entrou aqui neste lugar pecadora, mas você está saindo deste lugar livre para a glória do Senhor. Jesus estava no coração daquela mulher, irmãos. E Jesus quer estar no nosso coração. Ele não quer estar aqui apenas, Ele quer estar no nosso coração. A Bíblia fala em Provérbios 4 que o nosso coração procede às saídas da vida. O nosso coração procede, irmãos, a esta vida. E é por isso que Ele quer o seu coração, o meu coração. Ele não quer os seus talentos, Ele não quer os seus dons. Você viu que o fariseu preparou um jantar maravilhoso para Jesus, pomposo. Deveria haver muita gente naquele lugar. Os que estavam perseguindo Jesus, como os fariseus e os saduceus, enfim, como aqueles também que seguiam Jesus e queriam ouvir mais de Jesus. Aquele lugar estava repleto. Havia uma organização muito bem feita, talvez uma mesa assim muito maravilhosa. Mas foi uma mulher que, arrastada pelo chão, fez toda a diferença naquele jantar. Ela causou um reboliço que aquele jantar perdeu o sentido. Aquele jantar perdeu o valor, porque o valor estava na adoração daquela mulher aos pés de Jesus.
Queridos, isso é para nós, irmãos. Não adianta você fazer muita coisa, não adianta você se preparar e fazer muitas coisas bonitas e legais se você não toca o coração de Deus, se você não toca o coração de Cristo. Porque o que é necessário acontecer é tocar o coração de Cristo, tocar o coração dele. E como que a gente toca o coração dele? Quebrantando o nosso coração, nos arrependendo dos nossos pecados. Quem pecou hoje aqui? Tem gente que não pecou. Você acabou de pecar agora. Pode levantar. O único que não pecou aqui é o Lorenzo e as crianças menorzinhas. Todos nós. É Deus nos preparando, irmãos. É Deus forjando a nós. É Deus querendo o nosso coração. É Deus limpando o nosso coração. Nós tocamos o coração de Deus quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando nos curvamos diante dele, quando adoramos a ele independente da música, quando adoramos a ele independente de um ritmo ou não, quando adoramos a ele quando a gente está lá no trabalho, varrendo uma casa, assentando um tijolo, construindo um mercado, fazendo outras coisas, estudando, fazendo identidade visual, cuidando de uma veia, independente. Você pode adorá-lo, porque ao fazer isso com o coração quebrantado diante dele, Deus, estou fazendo isso aqui para a sua glória, para o seu louvor, recebo o meu melhor. Irmãos, nós vamos tocar o coração dele. Muito mais do que uma religião. Muito mais do que uma religião. O último texto aqui, se coloque de pé no seu lugar e eu queria orar com a gente, orar nessa noite. Mateus capítulo 6, verso 21 e 21 diz assim: na verdade, é isso mesmo. Mateus capítulo 6, verso 21. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu. Onde está o teu tesouro? Quem é o seu tesouro? É sua amiga? Sua prima? Sua esposa? Seu marido? Seu trabalho? Seu carro bacana? É o seu tesouro? O nosso tesouro é o Senhor. Nosso tesouro é Jesus. Nosso tesouro é Ele. E se o nosso tesouro é Ele, o nosso coração vai estar onde? Nele. Vai estar nele. Isaías 29, 13 diz assim: o Senhor diz: visto que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Pessoas que com os lábios honram a Deus. Eu sou crente, eu creio em Jesus, ora por mim. Pessoas que têm um linguajar, fala como crente, mas o seu coração está longe dele. O seu coração não está nele, porque seu tesouro não é ele. Seu tesouro é aquilo que ele pode te dar, não ele, o autor e consumador da sua vida, da sua salvação. Aí o Salmo fecha nessa noite para nós dizendo assim: sondas o meu coração e de noite me visitas, prova-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade, a minha boca não transgride. Que este salmo, que este coração, um coração que está entregue, mergulhado no Senhor, possa ser encontrado em nós nessa noite. Muito mais do que uma religião, é uma obra que Deus está fazendo dentro de nós, é algo que Deus está construindo dentro de nós. Deus não te chamou para te dar coisas, Deus te chamou para fazer algo em você e dentro de você. Não é conquista de objetos, nem é conquista de território, não. É muito mais do que isso. Deus quer seu coração.
E quando Ele tem o seu coração, irmãos, todas as coisas são acrescentadas, irmãos. Aí a bênção vem por completo. Vamos orar, feche seus olhos. Em nome de Jesus. Talvez nessa noite você não tenha um óleo para quebrar aos pés de Jesus. Talvez nessa noite você literalmente não vai chorar aos pés de Jesus ou secar com seus cabelos os pés de Jesus. Mas que no seu coração esteja quebrantado o suficiente para que no seu coração você possa se quebrantar diante dele e dizer: Senhor, muito mais importante do que um jantar, muito mais importante do que ficar indagando, Senhor, eu quero te amar, eu quero chorar aos teus pés, eu quero me render aos teus pés. Que o seu amor venha me tocar, que o seu amor venha me constranger. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ore ao Senhor. Se você puder dobrar os seus joelhos no seu lugar e orar ao Senhor, quebrantar teu coração. A Bíblia fala: um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Então entenda nessa noite que para tocar o coração de Deus é preciso um coração quebrantado, é necessário um coração contrito, é necessário um coração que se rende a Ele, um coração que declara: Senhor, a minha vida é tua. Eu fui tirado de um lugar de pecado, de um lugar de morte, de um lugar de tragédia. O Senhor me restaurou, Senhor, e eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero me lançar aos teus pés, declarar, Senhor Deus, que o seu amor me alcançou, que a tua palavra me alcançou, me mudou algo dentro de mim. Sobre a terra. Ah, Senhor, restaura o nosso coração, o altar do nosso coração. Deus, tira todo o coração de pedra, tira todo o coração cansado, tira, Senhor Deus, do nosso coração toda dúvida, toda incredulidade, e o Senhor coloca em nós um coração de adorador. Nós não queremos ter um coração como o fariseu Simão, nós queremos ter um coração como o desta mulher.
essa mulher que se curvou, independente das circunstâncias, independente daquilo que ela foi chamada para ser. Quando ela se curvou aos seus pés, Senhor, ela entendeu o propósito da sua vida, ela entendeu o propósito, ela entendeu que ela foi chamada para adorar, ela entendeu que ela foi chamada para te servir, ela entendeu que ela foi chamada para cultuar ao Senhor. Ela entendeu que tudo na vida dela não tinha sentido sem a presença de Jesus. Ela entendeu que tudo que estava envolvido a vida dela tinha a ver com Jesus, tinha a ver com a vida de Jesus nela. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que o nosso coração, o Evangelho possa penetrar no nosso coração. Pai, destrava os ouvidos, destrava, Pai, a visão, destrava, Senhor Deus, os pensamentos, destrava os sentimentos, ó Pai, e que o amor de Deus toque o nosso coração. E que ao tocar o nosso coração possamos compreender o valor que o Senhor tem para nós, o valor da cruz, o valor do Teu amor, o valor do Teu amor, Senhor. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos amou primeiro, e esta mulher, ela só foi lá e respondeu ao amor de Deus. Essa mulher, ao se curvar aos pés de Jesus, ela respondeu ao amor de Deus, ela respondeu ao amor de Jesus. Oh Senhor, oh Senhor, vai se colocando de pé no seu lugar, vai se colocando de pé no seu lugar, vai cantando agora, aleluia. Você está aqui nessa noite, o amor dele te alcançou. Aleluia, aleluia, seu amor me alcançou, me alcançou. Faça-nos adorador por excelência, faça-nos um adorador em espírito e verdade, porque um adorador não se importa com o olhar de outras pessoas, o adorador ele não se preocupa, Senhor, o adorador não se preocupa com as circunstâncias, o adorador simplesmente te adora. Um adorador, ele busca descobrir o teu coração, ele busca agradar o teu coração com a sua vida, ele busca agradar o seu coração. Pai, nos deixe coração, um coração de adorador, um coração que entende, Deus, que o melhor lugar de se estar é aos seus pés. Oh Senhor, nós te adoramos, Jesus, nós te bendizemos, Senhor. Aleluia, te rendemos adoração neste lugar. Você pode falar palavras de amor a Ele. Fale algumas palavras de amor a Jesus. Fale que você o ama. Fale para Ele o que está no teu coração para Jesus. Fala, olha para Jesus pelos olhos da fé. Olhe para Jesus e diga para Ele. Diga para Ele palavras que simbolizam este amor. Ah, Senhor, nós te amamos. Você pode aplaudir ao Rei.
Aplauda ao Rei bem forte. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Te adoramos, te bendizemos. Seja bem-vindo, Senhor.